Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Vamos orar e agradecer a Deus por mais este momento que temos de compartilhar a palavra de Deus, meditar e, como um café da manhã, sermos alimentados pela preciosa palavra do Senhor. Pai amado, muito obrigado pela noite de descanso, ó Deus, e ainda, ó Pai, que se alguns não conseguiram dormir nessa noite, que o Senhor os sustente, que o Senhor sustente a cada um desses, ó Pai, e os auxilie, ó Pai, para que esse dia sejam fortalecidos e auxiliados pelo Senhor. Cuide de nós e nos ajude, ó Pai, em nossa caminhada cristã. Nos fortaleça a fé, ó Pai, e nos ajude em nossos medos, nossas angústias, ó Deus, para superarmos com a força do Teu poder. Abençoa-nos e, ó Deus, guia-nos pelos Teus passos, pelo Teu caminho. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje a palavra de Deus se encontra aqui em Mateus capítulo 10, verso 28, porém no contexto aqui tem outros não temas também inseridos aqui nesta palavra. Mateus capítulo 10, verso 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. De novo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E ele está se referindo aqui nessa segunda parte do verso a Deus. Então, ele é a relação de Deus com o homem. O homem não precisa ser temido, mas Deus sim. Graça e paz, Reinaldo, que Deus abençoe sua vida. E aqui nós vemos então em que contexto se encontra estes versos, este verso e esse não temas, né? O capítulo 10 fala aqui da instrução que Jesus deu aos discípulos. Nós vemos o chamado dos discípulos aqui nos versos de 1 a 4, né? Os 12 discípulos e o nome de cada um deles sendo colocados aqui, e Jesus então dá uma instrução a eles, enviando eles, né, para começar a pregar o evangelho ali nas regiões, né, onde Jesus vivia naquele momento e nas cidades ali perto. Versículo 5 diz: a estes 12 enviou Jesus. Então é aquele momento em que eles vão sair de dois em dois, né, para pregar o evangelho, para fazer também sinais, curar pessoas, e isso fica aqui claro, né, nos versículos de 5 a 15, aonde eles vão pregar que está próximo o reino de Deus. No verso 7, eles vão curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, né? E no versículo 7 e 8, então, o que eles iam fazer naquele momento. Aqui também fala que eles não deveriam levar o que eles deveriam levar. Então Jesus está dando todas as instruções aos discípulos naquele momento, né? Então essa palavra é direcionada aos discípulos, né? Aqueles que Deus chamou, aqueles que Jesus chamou para este ministério, né, de ser discípulo de Cristo e para discipular pessoas e para pregar o evangelho, ou seja, os discípulos que são também uma referência à igreja do Senhor. Toda a igreja é chamada para ser discípulo. E assim eles são então instruídos naquele momento em como eles devem proceder em cada cidade e em cada casa, como versos de 12 a 15 também diz aí, né? Se receber vocês, né? Então a paz esteja com eles. Se não receberem, vem embora, né? Então saiam de lá. Enfim, toda essa instrução. Nos versículos de 16 a 23, nós vemos aí que Jesus diz para eles: olha, cuidado,
né? Nessa caminhada ou nesse levar do evangelho às pessoas, vocês vão ter algumas dificuldades. Então, acautelai-vos dos homens, no verso 17. Eles vão entregar vocês aos tribunais, eles vão açoitar vocês vão ser levados à presença de governadores e reis, mas fiquem tranquilos, o que vocês vão dizer ali, Deus vai colocar na boca de vocês o que vocês devem dizer. Então, aqui nós vemos também as dificuldades de ser um discípulo, né? As dificuldades de seguir a Cristo e de fazer a vontade de Deus. Não seria fácil, e eles veriam essa dificuldade por fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus ali, indo, né, e pregando o evangelho, né? Não seria aceito, né, tão facilmente, e que haveria obstáculos e problemas na vida deles, porque eles seriam levados a tribunais, né? Eles sofreriam. Dos versículos de 24 agora a 33, nós vemos aí Jesus, apesar das dificuldades que ele acabou de dizer, ele estimulando os discípulos de que, olha, apesar disso, né, fique tranquilo. Então, o não temas aqui é esta palavra de estímulo e de tranquilidade aos discípulos naquela hora, de que apesar dos problemas que vocês vão enfrentar e que vocês vão encontrar na caminhada, né, apesar disso, Deus estará com vocês. Então, nos versos de 24 a 33, nós temos aí esse estímulo que é algo maravilhoso para a nossa vida, né? Como igreja do Senhor, nós precisamos sempre lembrar disso, de que apesar dos problemas, apesar do que os homens podem fazer, né, Deus está conosco. E é Ele que nós devemos temer de fato, como Jesus disse aqui. Mas os versos 24 e 33 é bom você ler, né, para você ser fortalecido e estimulado na fé para fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor, sabendo o que Deus vai fazer na sua vida. Ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Verso 24. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ao seu servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, não é para a gente ser maior do que o mestre, mas é para a gente imitá-lo, é para a gente imitar o Senhor, não é para a gente ser maior do que o Senhor, né? Basta ao discípulo ser como o mestre, ele deve imitá-lo e não ser acima dele. E aqui então Jesus está instruindo eles do que eles não precisam mostrar-se mais ou buscar fama para ser maiorais e estar acima de Jesus. Não, eles devem imitar Jesus. Portanto, versículo 26, não os temais. Não os temais o que? Né? Esse primeiro não temas aqui antes do verso 28. Né? Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, dos telhados, né? Então, versos 26 e 27, Jesus está dizendo aqui para eles de que revele, né? Fale a verdade e fale dos seus erros. Jesus mesmo disse em João 15 também, a partir do versículo 18, disse aos discípulos que o mundo odiou Jesus e também odiaria os discípulos exatamente porque Jesus estava falando do pecado do mundo, revelando o pecado deles, e isso ia incomodar. Então, quando ele fala aqui dos problemas do verso de 16 a 23, ele está mostrando agora que, olha, fique tranquilo, apesar deles fazerem coisas escondidas, ocultas,
né? Vocês vão revelar o pecado deles. E não é que os discípulos iam ter ali uma bola de cristal para saber: você pecou, você fez isso, você adulterou, você roubou. Não, mas que ao falar sobre o pecado, muitos deles iam se identificar e iam se incomodar com a palavra deles. Já viram aqueles momentos de que alguém chega: pastor, quem contou para você, né, a minha vida? O Senhor pregou exatamente o que eu tenho vivido, né? É exatamente porque Deus está falando, né? E não que o pregador tenha ali uma bola de cristal e que ele descobriu a vida dos outros, mas porque a palavra de Deus pregada revela também o nosso coração. E Deus faz isso. Deus é poderoso e nada pode se esconder de Deus. Então, continue fazendo isso. Não temas em revelar, né? Pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Fique tranquilo, fale a verdade, e ainda que eles não queiram ouvir. Então vem o verso 28, né? Que é o nosso texto de hoje. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí Jesus vai então terminar essa parte, porque ainda tem os versos de 34 a 42, né? De 34 a 39 nós vemos aí algumas dificuldades, e depois de 40 a 42 as recompensas por fazer a vontade de Deus, né? Não só tem o cuidado de Deus aqui nestes versos de 24 a 33, mas também tem recompensas por fazer a vontade do Senhor. Então ele continua no verso 29 dizendo: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, os discípulos, né, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se o pardal é cuidado por Deus e ele não cai sem o consentimento do Senhor, quanto mais vós, que valeis muito mais do que o pardal. Então Deus não vai deixar que nada aconteça com a sua vida para que o plano dele, o propósito dele, a vontade dele seja cumprida. Então faça, né? Então Jesus está estimulando os discípulos aqui a cumprirem a vontade, né, dele, né, a fazerem a obra dele, e fiquem tranquilos com relação às dificuldades que vão enfrentar, porque Deus vai cuidar de vocês. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. E depois ele conclui aqui com uma advertência, né, nesse 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eles vão ter a evidência do trabalho deles no que as pessoas vão fazer, na confissão de fé que elas vão realizar. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eles vão encontrar esses 2 grupos de pessoas: pessoas que vão confessar diante da pregação dos discípulos, pessoas que vão confessar, e pessoas que vão negar. E talvez dentre dessas que vão negar, muitas vão ter ódio e levar os discípulos para os tribunais e causar sofrimento e tribulação aos discípulos. E aqui nós vemos então Jesus trazendo esta palavra a eles ali naquele momento. E depois versos 34 e 39, né, fala aí sobre a grande importância do verso 28 também com relação à vida. Ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra, vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Vai ter gente que vai aceitar o evangelho e outro não. Às vezes o pai vai aceitar o evangelho e o filho não. Às vezes o contrário, e isso vai causar divisões dentro da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Quem ama seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus vai falar em Lucas 14 de que quem ama a própria vida não pode ser meu discípulo. Ou seja, o verso 28 também está ligado a essa questão da vida, né? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Né? Então, Jesus traz aí essa questão, esse desafio difícil a respeito de pregar o Evangelho, e na pregação do Evangelho alguns vão se levantar contra e vão causar dificuldades na vida de vocês, mas fique tranquilo, Deus vai cuidar de vocês e não vai ser eles que vão levar vocês à morte, mas Deus vai proteger, vai guardar vocês, vai ajudar vocês até que o plano dele se cumpra, e porque vocês vão entregar a própria vida por minha causa, então vocês vão ganhar, né? Quem perder a vida, né, por minha causa, vão encontrar a vida eterna. E aí Jesus então termina com essas recompensas, né, no versículo de 40 a 42, falando do galardão. Versículo 28, então, nós temos aí este: não temas quem mata o corpo, e tema aquele que tem poder, tanto para aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. João Calvino, pensando a respeito deste verso, ele vai dizer exatamente uma reflexão muito importante para a nossa vida, de quantos muitas vezes estão mais preocupados com a vida terrena do que com aquilo que não perece, a alma. Estão mais preocupados com esse mundo em que vivemos, que vai acabar, e o nosso corpo que vai se deteriorar, o corpo físico, do que com aquele que é eterno, que é imortal, que é a alma. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina que nós somos feitos de duas partes. Somos feitos da parte material e imaterial, o corpo físico e a alma. E os homens, eles não têm poder sobre a alma, quem nós somos de fato, nosso interior, nosso coração. A Bíblia chama a alma de vários aspectos e vários nomes diferentes. E o corpo exterior, eles conseguem matar, né? E aqueles que estão fazendo a vontade de Deus vão sofrer perseguição. A gente vê isso em países fechados. Talvez a gente não viva isso tão evidente aqui em nosso país, mas em missões estrangeiras nós vemos países que são fechados ao Evangelho e que no tempo de Cristo isso se tornou perseguição. Lembra de Paulo lá em Atos, final do capítulo 7, Estevão é apedrejado, e depois no capítulo 8 Paulo começa a perseguir os cristãos, colocando eles em prisões, né? E Deus tem um plano na vida de Paulo que no capítulo 9 ele se converte e ele começa a ser então perseguido, né? Porque agora ele é um cristão. Então o cristianismo sempre foi perseguido, e ainda que a gente não vê tanto isso presente, trazendo morte para os cristãos, isso estava presente no cristianismo histórico desde o tempo de Cristo. Cristo foi perseguido e Cristo teve que fugir várias vezes, exatamente porque, como João nos revela no seu evangelho, ainda não era a sua hora, né? Então, porque ele ainda tinha um plano a se cumprir, então em alguns momentos ele fugia, ele saía da presença daquelas pessoas que queriam matá-lo. Então Deus faz o mesmo conosco hoje, seus discípulos, de que aqueles que não gostam do Evangelho e que odeiam o Evangelho, talvez eles não vão te matar, mas vão incomodar a sua vida, vão ficar incomodados e vão querer te calar, né? Então não tenha medo deles, porque o que eles podem fazer só vão fazer no corpo.
E João Calvino fala disso, dessa tristeza de que muitos crentes, por amarem tanto esta vida, né, estão deixando de perceber, né, que o mais importante não é a vida que temos aqui, mas a alma. E ele diz aqui, nessa segunda questão, que quando nós não pensamos nisso, esquecemos que há um lugar, o inferno, que o corpo e a alma serão lançados. Diz aqui o texto, Jesus dizendo a eles: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aqui tem uma coisa que Adam Clarke vai nos trazer, algo a sério a se pensar, de que no inferno nós temos um elemento no inferno que atinge o corpo, porque Deus tem poder de lançar no inferno a alma e o corpo. Veja, se você já sentiu a aflição do que é ter dor no corpo, ter dor na alma é algo subjetivo, né, de certa forma, porque a alma a gente não tem a percepção dela, a gente não vê, é algo imaterial, mas o corpo nós sentimos dor, né? Quem já se queimou, quem já cortou uma parte do corpo, quem já teve um corte na mão ou perdeu um membro do corpo, né? Sabe o que é dor, né? Agora imagina o corpo sendo lançado no inferno, um lugar terrível, e que o corpo também vai sentir. Não é só a alma que vai sentir as angústias do inferno, o corpo também, né? E nós precisávamos refletir um pouco a respeito disso, né? De quão sério é. E aí eu quero terminar então com essas três perspectivas aqui deste verso. A primeira é a que Jesus colocou aqui e é a verdadeira: não tenha medo do homem, mas tenha respeito por Deus, né? Isso é a premissa bíblica: não temais o homem, mas temei a Deus. Isso é o que nós precisamos sempre pensar quando estamos cumprindo a vontade de Deus. O homem pode me fazer sofrer? Pode, né? Jesus está dizendo aqui que eles vão fazer isso, mas não tenha isso como a premissa. E acima de tudo, tema a Deus, né? Jesus, em João 12, 43, interessante que Jesus, vou ler o contexto, que vai do verso 37 a 43, veja, ele diz: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, temer aos homens, né, não é algo bom, né? E não temer a Deus, né, esse é o segundo ponto. Então, primeiro é o que Jesus coloca aqui: não tema os homens, tema a Deus. Esse ou seja, colocar a Deus acima dos homens. Fazer a vontade de Deus está acima até do nosso próprio corpo, da nossa própria vida terrena. Agora, a segunda é temer os homens, né, e não temer a Deus, que é o que está acontecendo aqui, né? Temer aos homens e não temer a Deus é sério. É algo que nós vemos Jesus dizer a respeito disso em Mateus capítulo 13. Mateus 13, Jesus, quando ele vai explicar aquela
semente que caiu em solo rochoso, ele diz o quê? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Gente que teme aos homens e que não teme a Deus é gente que ouve a palavra, mas que quando chega o momento de perseguição, logo se escandaliza. É gente que não tem raiz, é gente que é solo rochoso, é gente que ainda não compreendeu a importância de colocar Deus acima de tudo. Então você pode até dizer com os lábios que teme a Deus, mas é a sua reação diante da perseguição que vai dizer se você realmente o teme. É as suas ações diante do que acontece com o viver a vontade de Deus é que vai revelar que tipo de solo é o seu coração. Veja, esse que está em solo rochoso, quando ele não tem tanta duração, e quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele escandaliza, ele logo deixa. Então, temer aos homens e não temer a Deus é gente que uma hora vai se revelar e que vai desistir do Evangelho, vai se escandalizar e não vai continuar perseverante no caminho do Senhor. Terceiro, então, primeiro, não temer os homens e temer a Deus. Segundo, temer os homens e não temer a Deus. Terceiro, não temer os homens e não temer a Deus. Gente, isso é uma utopia ou uma loucura, né? Você não tem medo de nada, você diz que não tem medo dos homens, mas também não teme a Deus, não tem respeito por Deus e não se entrega a Ele, não faz a vontade dEle, né? E o que adianta tudo isso? Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim, no verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu não tenho medo dos homens, eles podem fazer o que quiser, né? Eu não tenho medo de nada do que eles podem me fazer. Mas se você também não teme a Deus, você não ama, você não respeita, isso não vai se aproveitar em nada. Isso não vai adiantar de nada. Ou seja, você vai perecer no inferno da mesma maneira. Então, só há um escape: temer a Deus e não temer os homens. Porque temer a Deus e temer aos homens vai fazer com que você revele a sua fé. Não temer a Deus e não temer os homens, né, vai mostrar que você não tem amor nenhum e que isso nada vale. Que coragem, que ousadia é essa que você revela ter, porque não tem medo de nada e não tem medo dos homens, mas também não tem medo de Deus. Então isso também não resolve. Isso também não é o que Deus espera de você. Por isso, meu querido, o que Jesus está nos trazendo aqui é aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, né? Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu preciso morrer por causa de Cristo, eu vou morrer, né? E é assim que os missionários e que muitos que estão nos países fechados têm vivido em suas vidas. Mas e nós, quando não se trata tanto da nossa morte, da morte do corpo, né? Às vezes pensamos mais nessa vida, né? E é isso que João Calvino traz ali, que é uma loucura você pensar nessa vida e não morrer por causa de Cristo, né? Não renunciar às coisas da vida porque você tem medo de perdê-las, perder amigos, perder trabalho, perder seus bens, tudo porque ninguém pode saber que você é crente,
que você ama Cristo e que você já se entregou ao Senhor. Você até confessou sua fé na igreja, mas revelar-se ao mundo é difícil, porque vai que o meu vizinho sabe que eu sou crente e ele vai parar de falar comigo e eu vou perder algumas facilidades que eu tenho. Sim, né? E quem ama Cristo vai revelar Cristo aos homens. Veja o que ele falou aqui: se os homens não confessarem, Jesus também não vai confessar diante do Pai, né? Quem confessar Jesus, Jesus também vai confessar diante do Pai. Quem não confessar Jesus, Jesus não vai confessar diante do Pai. Então, se Jesus não é mais do que a nossa própria vida, né? Como Lucas 14 ensina que aquele que negar a sua vida não pode ser meu discípulo. Então, se Cristo não é mais do que a nossa própria vida, né? Nós precisamos pensar por que eu tenho dificuldade de entregar, de Cristo ser mais do que a minha vida. Então, o que ainda te prende? Quais as questões da vida que fazem te prender, que você não revela Cristo naquele momento, com medo de perder aquilo, aquela facilidade, aquele prazer, aquela circunstância, aquela pessoa querida, né? Porque se eu falar de Cristo, pronto, eu vou perder isso, por perder aquilo. Por que alguns têm problema com isso? Se Cristo não for mais do que a nossa própria vida, nós estamos com um problema sério, porque isso é falta de temor ao Senhor, aquele que tem poder para lançar o nosso corpo e a nossa alma no inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para confessar Cristo e confessar a nossa fé. E independente do que vai acontecer com a nossa vida, Cristo vai cuidar de nós. Nós somos mais importantes do que pardais. E Deus não vai deixar que nada nos aconteça. E a gente tem que confiar nessa promessa do Senhor. A gente tem que confiar no seu cuidado que Ele tem para conosco. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele é mais importante do que a nossa própria vida. Que Deus abençoe você. E que nesse dia, ao confessar o Senhor ou revelar Jesus nas suas conversas e em todos os lugares aonde você for, que Deus te fortaleça para ser um discípulo do Senhor. Alguém que renunciou à própria vida por amor do seu Mestre. Vamos orar? Senhor amado, como é difícil, ó Deus, servir ao Senhor e fazer a Tua vontade. As dificuldades, ó Deus, de se revelar como cristão ao mundo, ó Deus, diante da sociedade, muitas vezes se revela, ó Pai, como perseguição e como uma luta. E às vezes o medo, ó Deus, nos incomoda. Então, Deus, fortalece a nossa fé para sermos, ó Deus, capacitados. Ó Deus, não nos deixa, ó Deus, sermos como solo rochoso, que quando vem a perseguição por causa da palavra, a angústia, a perseguição por causa da palavra, e então nós nos escandalizamos e ficamos quietos, e então desistimos de tudo. Senhor, em nome de Cristo, que o viver para nós seja Cristo e o morrer seja lucro. Que a nossa vida, ó Pai, não seja mais do que Cristo em nós. Então, fortalece-nos para sempre testemunharmos do Senhor onde o Senhor nos colocar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor te fortaleça para ser uma testemunha, um discípulo de Cristo, aonde Ele te colocar. Deus te abençoe.